nós terminamos a parte 1 desse módulo falando sobre o livro Formas de Pensar o Desenho, né? Onde nós estávamos olhando dentro dele, nas páginas 32 e 33, o significado de desenho e o significado de desenhar que o livro trazia. E aí ele abre uma introdução para a gente iniciar essa parte 2 agora. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a importância desse livro e fazer um resumo básico dele aqui. Bom, eu tenho algumas anotações aqui a respeito do livro. Esse livro para mim é muito fundamental, ele faz parte da minha vida já faz um bom tempo, inclusive dá para ver como ele está detonado de tanto que eu uso. Ele faz um apanhado muito essencial sobre a formação do educador. Ele é um livro destinado, inclusive está descrito aqui, né? Não quero fugir muito do nosso assunto, mas esse livro é recomendado a estudantes do curso de magistério das disciplinas de especialização em pré-escola, didática e educação artística, professores de pré-escola, primeiro grau e demais profissionais de arte e educação, estudantes do curso de pedagogia, psicologia e licenciatura em educação artística. Porque ele vai falar muito sobre o desenvolvimento da criança. Tem um capítulo incrível só sobre o desenho das crianças. Mas ele vai falar, por exemplo, deixa eu olhar aqui minhas anotações, sobre a nossa formação, sobre escola, como que a gente aprende, a formação do educador, a importância da vivência e da experiência para o aprendizado, e inclusive no desenho. Para o conhecimento, né? O que é o conhecimento, como que a gente adquire conhecimento, o ato de conhecer e o ato de criar. Ele fala que dos processos da criança, como a interdisciplinaridade é fundamental e natural nas crianças, né? Uma criança desenha cantando, dança representando, ela se move, ela tem toda as crianças mesclam as suas manifestações expressivas, né? E aí, nesse capítulo fundamental sobre o desenho das crianças, ela destrincha o processo, a ação, o corpo, o grafismo, o gesto, a observação, a memória e a imaginação, do mágico ao conceito, os processos, é muito lindo. E aí ela também traz, que é um pouco do que eu vou trazer aqui para nós, que é conceitos e preconceitos sobre desenho, né? E faz um apanhado no tempo sobre o desenho de alguns artistas e depois apresenta uma série de exercícios e propostas práticas desenvolvidas com pessoas, com adultos e com crianças, a fim de expandir o olhar para o desenho, que são propostas práticas muito legais, baseadas no desenho infantil, mas que aí ela vai colocando ponto a ponto vai direcionando ponto a ponto como você vai olhar a linha, direcionando não, mas ela vai instruindo possibilidades para você olhar a linha, para você olhar as formas, como que elas se colocam, o que constrói-se através daquele movimento, daquelas linhas, e aí é bem legal. Agora, então, a gente vai iniciar o assunto, né, desse módulo, resgatando as 3 últimas parágrafos e frases que a gente estava lendo, né, na página 33 do livro Formas de Pensar o Desenho, para daí a gente avançar e compreender um pouco o que vem a seguir, né, que é colocado como debate no livro. Para a gente entender um pouco como que funciona o sentido da palavra desenho, né, e esse conceito nas nossas mentes atualmente, né? A linha é geralmente entendida como contorno, elemento configurador subordinado à forma. Nesse sentido, somos herdeiros dos mestres da missão francesa que veio ao Brasil introduzindo um conceito de desenho que rapidamente se tornou o conceito oficial, veiculado dentro das instituições educacionais da época. Numa referência da Ana May Barbosa, as novas manifestações neoclássicas implantadas como por decreto
iriam encontrar eco apenas na pequena burguesia, camada intermediária entre a classe dominante e a popular, e que via na aliança com o grupo de artistas da importância dos franceses operando por força do aparelho de transmissão oficial sistemática da cultura, uma forma de ascensão, de classificação. O expoente máximo do neoclassicismo francês era o artista Ingres, que dizia que o verdadeiro desenho era a linha. A apropriação inadequada desse conceito determinou as vertentes do ensino artístico que vigora até os nossos dias dentro das instituições acadêmicas. Então, aqui na página 35 do livro Formas de Pensar o Desenho, já no primeiro parágrafo, a Edith Derdick traz uma referência ao Flávio Mota, do seu texto Desenho e Emancipação, contido no livro Sobre o Desenho, de 1974, onde ela diz: como herdeiros das lições neoclássicas, fica-nos faltando em nossa formação intelectual e universitária o sentido da palavra desenho anterior à missão francesa, cujo panorama cultural era fundado no Barroco. Flávio Mota, no texto Desenho e Emancipação, nos aponta uma significação mais rica e abrangente do significado da palavra desenho, simbolizado de uma forma poética na figura do caipira. Abre aspas. Uma ocasião perguntamos a um caipira na cidade de Jambeiro, do estado de São Paulo, com quem ele aprendera a fazer figurinhas de barro para presépios, quem lhe dera os modelos, quem lhe ensinara. Respondeu, diante de uma pequena escultura: o desenho é meu mesmo. Naquela oportunidade, os estudantes que nos acompanhavam ficaram surpresos com o sentido do termo. Para a maioria dos jovens, desenho era apenas registro gráfico, expressão em linhas, manifestação de formas em duas dimensões, esboço, traçado. Em verdade, os estudantes estavam mais próximos às lições do neoclassicismo que tanto influíram no ensino artístico brasileiro. Herdeiros dos mestres franceses que chegaram em 1816, eles estavam perplexos com o sentido mais amplo de um desenho que se identificava à concreção do pequeno objeto elaborado por um caipira. Ali estava uma situação paradoxal. O caipira se nos afigurava um herdeiro no sentido da palavra desenho, de proveniência anterior à missão francesa. Ele que, como indivíduo, vivia dentro das maiores carências e mais parecia a imagem melancólica do Jacatatu, ele que parecia viver em tempo parado, era também um profundo conservador e restituía uma significação mais rica e mais humana. O que se perdeu da palavra, em boa parte, se perdeu do homem. E aí a Edith Derdick continua, né? Como hipótese de trabalho, efetuando uma simplificação, poderíamos dizer que existem dois conceitos de desenho. Um deles seria o oficial, erudito, que representa as instituições, ligado à forma pela qual nos é ensinado o desenho dentro das escolas e universidades, abrangendo uma parte da população que tem acesso ao ensino. O outro conceito é mais informal, vive à margem, representando uma camada da população ligada às tradições, ao popular. Tudo isso faz muito sentido em se tratando de um país como o Brasil, com suas diversidades regionais. Mas eu até apontaria que nem é uma questão só se tratando de Brasil. A gente tem uma diferença grande também com relação ao Ocidente e ao Oriente, né, que depois eu vou tentar trazer um pouco. Eu penso que até aqui a gente pode perceber o quanto os discursos estão implicados ideologicamente, os discursos e as imagens, né? As próprias significações que às vezes ampliam, né, os horizontes, delimitam bastante coisas para tentar chegar, né, nesse significado.
elas acabam trazendo umas implicações bem sérias ideológicas, né? E isso acontece também no universo das imagens, né? No uso, por exemplo, de proporções, de configurações, né? Como também dos temas, o jeito que esses temas são abordados, como também, né, o jeito que esses temas são abordados seria a forma como isso é feito também, né? O material, as escolhas todas, né? E aí por aí vai. A gente vai aprofundar isso mais adiante. Bem, continuando aqui, a segunda referência que eu trago, que eu acho bem legal para a gente pensar, é o texto da artista Lilian Gassen, uma artista de Cascavel. E o texto da Lilian, ele foi criado para a exposição coletiva Outro Ponto de Vista, que eu tenho folder aqui, e ele foi impresso nesse folder, né? E a exposição é de 2004 e aconteceu aqui em Curitiba, na Caixa Cultural. Nesse texto, eu posso dizer que a artista criou uma proposta de significado para o que é desenho. Uma proposta criada por ela, uma proposta, inclusive, artística, né? Que, inclusive, foi o trabalho artístico que ela apresentou para essa exposição. E aí ela não cria só para o que é desenho, ela fala sobre as linguagens das obras que estavam presentes naquela exposição, que são a pintura, o desenho, a fotografia e o objeto. O texto é muito legal e eu vou compartilhar com vocês agora o significado de desenho que ela coloca aqui. Desenho é uma coisa que contém um resquício de uma atitude sobre um lugar. Como na pintura, porque a primeira significação que tem nesse folder começa com a pintura, depois desenho, depois objeto, depois fotografia. E aí na pintura ela diz: a pintura é uma coisa que pode assumir um revestimento de uma ou mais superfícies com matéria. Esta coisa pode ser qualquer coisa, bababá, bababá, bababá. Mas aqui, então, desenho é uma coisa que contém um resquício de uma atitude sobre um lugar. Como na pintura, esta coisa pode ser qualquer coisa. O planeta, por exemplo. Este resquício existe pelo acréscimo ou retirada de matéria, como quando se acrescenta a terra a uma estrada para que ela se constitua, ou quando Moisés abre as águas do Mar Vermelho para ter um caminho. A atitude pode ser de infinitas naturezas. Porém, sempre vai estar submetida ao tempo e espaço. Ela pode ser exercida pelo próprio artista ou não, através de movimentos que podem partir de um ou mais membros do corpo ou de todo ele, e até por inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Pode ser completamente independente da vontade do artista ou obedecer a parâmetros que partam da coisa ou do artista. Já sobre o lugar, além de poder ser apenas uma superfície, ele pode ser o espaço, o céu, o Oceano Atlântico, tudo enfim ou sem fim. Um bom desenho passa a existir quando e onde ele deixa de ser exclusivamente limite, fronteira, circunscrição. Quando, além de construir sua própria fronteira, porque é inevitável, constrói também os artifícios de intercâmbio. Além do conteúdo do texto, chama atenção também a diagramação que a artista escolheu para determinadas palavras, né, no texto, como aqui no caso coisa, resquício, atitude,
lugar e superfície, né? Além de alguns itálicos que ela coloca ali também. Essa diagramação tem um porquê e se referem a determinadas palavras que são espécies de chaves, né, dentro do texto como um todo, né, dentro do conjunto do texto e em cada texto específico. Assim como o jogo de palavras que ela usa, né, no texto como um todo, quando ela faz a descrição de pintura, por exemplo, ela coloca o termo fotografia ao lado. Quando ela faz a descrição de desenho, ela coloca objeto ao lado, grande, né, escrito. E quando ela descreve objeto, ela coloca desenho. E quando ela descreve fotografia, ela coloca pintura, né? Então, tanto a diagramação, a escolha do tipo das letras, do design de cada letra para cada palavra, né? Dessas palavras que são chaves e que se repetem no texto, e também dessa diagramação geral que vai acontecer no folder, né, com essa troca que confunde um pouco. Você lê ao lado objeto e está vendo o significado de desenho, né? Mas voltando aqui ao texto, essa última frase aqui, essa última parte, né, é muito interessante e a gente vai falar um pouco sobre ela depois, né? Um bom desenho passa a existir quando e onde ele deixa de ser exclusivamente limite, fronteira, circunscrição. E tem a ver com o que a gente está falando aqui dessa questão do contorno. Quando, além de construir sua própria fronteira, porque é inevitável para uma coisa existir, como o desenho não se misturar com o mundo, ela precisa construir uma fronteira, mas não é só isso, mas é isso também. Então, e quando, além de construir a sua própria fronteira, porque é inevitável, constrói também os artifícios de intercâmbio. Então, constrói as relações possíveis e artifícios para intercambiar essa fronteira com o resto. Aí a gente vai ver alguns pontos em relação a isso. Mas vamos voltar aqui. O desenho é uma coisa que contém o resquício de uma atitude sobre um lugar. Estou com o meu gatinho aqui agora. O resquício seria o que sobra de uma atitude. O significado de resquício é vestígio, resíduo, resto, né? Só que esse resquício compreende, dá a ver uma parte ou toda esta atitude, conforme for o tipo do resquício, né? Pode ser um risco que eu fiz com o meu sapato de borracha na parede. Ele vai mostrar, conforme a posição, qual foi o movimento que exerceu ali, se aquilo foi mais rápido, se aquilo foi mais lento. Ou então eu fico pensando numa outra coisa, que seria, por exemplo, quando a maré baixa e você chega na praia e vê aquela parte que ainda está úmida na areia. Então você percebe que o mar voltou, mas a onda do mar vem, mas ela não chega nem 1/3 daquele lugar que ainda estava molhado e onde a areia ainda está afundando, não está fofa, ela ainda está alisada pelo mar, né? Mas a água já está muito, muito recuada por causa da maré, né? E então, ali você vê um resquício de uma atitude que seria do mar, que não é uma atitude, mas é um fenômeno, né? E esse resquício existe pelo acréscimo ou retirada de matéria, como quando se acrescenta à terra uma estrada para que ela se constitua, ou quando Moisés abre as águas do mar para ter um caminho. É muito lindo
essa descrição é tão poético, né? Aí então a gente vai falar, falei um pouco do resquício, eu vou falar um pouco dessa atitude, né? A atitude sobre um lugar. Bom, essa coisa ela diz que pode ser qualquer coisa, o planeta, por exemplo, né? A atitude pode ser de infinitas naturezas, porém sempre vai estar submetida ao tempo e ao espaço. Porque nesse mundo que nós vivemos, o tempo e o espaço são as coordenadas ao que nós estamos submetidos, né? O horizonte, a verticalidade e a horizontalidade, né? As leis são espécies de leis, né? E também porque o tempo dá a ideia de um desenvolvimento e o espaço não é tanto essa questão de lugar, mas é essa questão de lugar, né? De lugar de acontecimento, mas é essa questão de lugar de acontecimento. Então, esse acontecimento é um acontecimento histórico e não tanto transcende o tempo e o espaço. Ele depende desse lugar porque revela justamente essa colocação, né? E aí, nesse tempo histórico, é o que envolve essas visões de mundo que eu estava falando, essa noção, essa compreensão, né, do que está acontecendo, inclusive, e de como ocorre o desenvolvimento de uma coisa, né? Aí ela pode ser exercida pelo próprio artista ou não, através de movimentos que podem partir de um ou mais membros do corpo ou de todo ele. Então aqui ela não está limitando novamente a questão de uma ferramenta, um instrumento sob um lugar, sob um suporte, digamos assim, né? E ela está dizendo que essa atitude pode ser exercida pelo próprio artista ou não, através de movimentos que podem partir de um ou mais membros ou do corpo ou do corpo do artista ou de todo o corpo, né? E até por inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Pode ser completamente independente da vontade do artista ou obedecer a parâmetros que partam da coisa ou do artista. E aí, o que será que isso quer dizer? Bom, parâmetros que partam da coisa, por exemplo, um pote de tinta que derrama-se numa superfície. Uma característica que tem, por exemplo, o isopor, quando você pressiona uma parte e ela se afunda. Uma característica que a coisa tenha, né? Que demande da coisa, onde vai acontecer. Por exemplo, uma pedra, onde você que tem uma certa receptividade para a gordura e você encosta a sua mão e ali a gordura da sua mão fica marcada na pedra e de repente, conforme o tempo, a sua mão se revela naquela pedra. A gordura que estava na sua mão revela a marca da sua mão naquela pedra. E aí é independente também da vontade do artista. E tem a ver com essa ideia de resquício, para deixar um pouco mais claro, né? Então aqui tem a coisa, o resquício, a atitude, o lugar, né? E aí a matéria, né? O resquício, a coisa, uma atitude e um lugar. São 3 pontos bem importantes, né? E aí os parâmetros podem partir do artista, como ele estar coordenando tudo que está acontecendo ali, né? Inclusive as matérias que estão sendo colocadas e tudo isso é material para o desenho, né? Todas essas observações são materiais para o desenho. Isso amplia muito a possibilidade da gente pensar o desenho como representação e a linha como subordinada ao contorno. E aí, por isso que eu gosto tanto desse texto, além dele ser muito poético, ele amplia
o leque, né? Então, pode ser completamente independente da vontade do artista ou obedecer a parâmetros que partam da coisa ou do artista. Já sobre o lugar, além de poder ser apenas uma superfície, que seria a superfície de uma mesa, uma parede, um papel, ele pode ser o espaço, o céu, o oceano Atlântico. Tudo em fim ou sem fim. Então, esse lugar pode ser tudo em fim ou sem fim. Olha a amplitude da significação que vem aqui, né? E aí vem a última frase, o último trecho que para mim é bem essencial, que é: um bom desenho passa a existir quando e onde ele deixa de ser exclusivamente limite, fronteira, circunscrição. Quando ele não fecha completamente em si, quando ele não se fecha completamente em si, mas quando ele, além de construir a sua própria fronteira, porque é inevitável, ele constrói também os artifícios de intercâmbio, né? Ele constrói também a liga entre as outras coisas com as quais ele se relaciona. Ele constrói isso daí de acordo com as suas próprias características, com o seu próprio conjunto de características dessa coisa, desse resquício, dessa atitude, desse lugar, né? E de acordo com essas características, ele constrói a trama que o liga, né, que faz o intercâmbio entre as outras coisas do mundo, entre outros desenhos, entre outras possibilidades, entre o que ele quer significar, né? E assim já significando. Então, aí esse último trecho é muito legal porque também faz uma liga com as questões da arte contemporânea que a gente vai trazer aqui. Então, aqui a gente vai encerrar esse módulo. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar no próximo.